E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 30 de setembro de 2029, queria falar aqui hoje sobre neurônios, né? Sobre essas células que não estão só no cérebro, né? Por incrível que pareça, a ciência descobriu que nós temos neurônios também nos intestinos. E tem outras partes do corpo que eu acho que também tem neurônios, que eu vou abordar aqui hoje, tópicos, digamos assim, né? Que tem a ver com isso, né? E antes de começar, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui, né? Nos ajude aqui a ampliar esse trabalho para o maior número de pessoas. Se você se inscrever, também ative o sininho das notificações para sempre estar recebendo aí as novidades do canal, né? Os novos vídeos. E se desejar, seja membro. Então, hoje de manhãzinha, agora são 4h51. Tomando aqui meu café. Só que não é café, não. Isso aqui é Coca-Cola. De fazer diferente hoje, né? Tomar uma Coca-Cola. Hipergelada. Já recebi uma bomba de glicose lá, jogo logo cedo, né? Mas eu só faço o que eu quero. Pra mim essa vida aqui não tem sentido algum. Eu não vou deixar de ter um prazer, né? Deu vontade de beber, eu bebo. Eu não costumo beber muito refrigerante não, mas de vez em quando são pequenos prazeres. Então o que eu queria falar aqui hoje com vocês? Que o ser humano, né? Eu fico olhando, fico observando, né, o ser humano. O nosso trabalho é esse, né? Eu acho que, na minha concepção, eu tô aqui para isso, né? Tô aqui para observar a vida, não tem outra razão de estar vivo. Criar os próprios valores, o próprio entendimento do que seja essa realidade aqui. Como observadores, a essência da vida é observar, né? Você está sempre observando. Você está sempre pensando sobre o que é a vida, o que é esse mundo aqui, o que é existir. E aí você chega naquele julgamento, né, racional de que a vida, ou aquela conclusão racional de que a vida ela é basicamente orgânica. Não tem outro conceito, né? Vida espiritual, vida depois da morte, tudo é bobagem. Então, para o racionalista é bobagem, né? Então a gente vive num mundo onde basicamente nós somos animais, desenvolvemos a racionalidade, desenvolvemos um maior nível de consciência do que os animais, mas infelizmente a grande maioria ainda se comporta como animal. E interessante é que o animal, né, o animal humano, ele desenvolveu algumas coisas que são totalmente antinaturais, como por exemplo a sexualidade, né? Você vê que o bicho ele só tem sexualidade dentro da necessidade de procriar. Quando existe, né, o cio, existe o animal não está procriando o tempo inteiro, né? É uma parte, uma pequena parte da vida do animal a questão da procriação, apesar de que a natureza cria os animais essencialmente para procriar, né? Porque para poder, como o animal vai morrer, ele precisa jogar a genética, né, os genes dele para frente, ou seja, ele precisa se reproduzir em outros animais para que a espécie se mantenha. Mas, né, então o instinto de autopreservação do animal é uma coisa muito forte, né? É de se alimentar, é de se defender, é de, né, buscar água, caçar, né? Mas chega um certo momento, né, no ápice da vida do animal, em que ele fez tudo isso, né, acumulou todas essas energias, se fortaleceu, chega no momento onde ele vai ter que se reproduzir. Para quê? Para passar os genes dele para frente, porque ele vai envelhecer e vai morrer. Então, a base da vida é essa, né? Só que o ser humano transformou o sexo em algo que ele não é. O ser humano transformou o sexo em prazer. O prazer
sexual é uma ilusão dentro do mundo animal, né? Existe muita briga para poder procriar, existem as hierarquias entre os animais, né? Geralmente é o mais forte que procria. É muito sofrimento, né? A fêmea no mundo animal quase sempre é estuprada, é forçada ao sexo. E ela, claro, isso também faz parte, né, de uma seleção, né? A fêmea, ela é seletiva. A fêmea, ela evita o sexo na natureza para que o mais forte possa chegar nela. Então ela vai estar sempre nessa questão de evitar, né? De ser vencida pelo cansaço. Então a inteligência natural, né, que existe na natureza, ela faz com que a fêmea evite, né, a sexualidade para poder praticamente ter muita briga, né, entre os animais. E essa fêmea sempre fugindo para chegar um momento em que ela é vencida pelo cansaço, como eu disse. O mais forte é que vai procriar, né? Então, assim se garantem os genes mais adaptados, mais fortes. Essa seletividade. Então, para nós seres humanos, o sexo virou outra coisa. Para nós seres humanos, o sexo virou diversão, uma diversão perigosa, que pode levar a várias doenças, que pode levar a uma gravidez, né? Porque como nós já não somos animais, uma gravidez é um problema, porque o animal ele cria, né, naturalmente o seu filhote e depois se desgarra desse filhote, né? Mas no mundo humano você precisa ter dinheiro para sobreviver, você tem todo um esquema escravocrata, servil, um esquema de desigualdade social, onde é muito complicado ter filho, né? Só que ainda existe essa cultura de que sexo é prazer, né? De que sexo tem a ver também com moral, porque a própria religião envolve sexualidade e imoralidade, né? A própria religião define caráter e moral por sexualidade. A religião faz isso, né? Então você vê, por exemplo, né, que é tão importante a sexualidade dentro da religião que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, simplesmente porque perceberam que estavam nus. Comeram lá, né, a maçã vermelha do amor, né, o fruto, né, proibido, e perceberam que estavam nus, e a partir daí isso foi dito, conhecimento entre o bem e o mal, né, o conhecimento da sexualidade, né, do positivo e do negativo, da dualidade. Então a sexualidade está entranhada na religião desde a sua gênese, né, desde a sua essência, desde o seu princípio. Porque uma das características claras, né, nesse mito, nessa metáfora do Éden, é Adão e Eva cobrindo as suas partes íntimas, que eles não faziam antes, né? Então, a partir dali começou a procriação, começou a sexualidade. E aí começou todo o drama, né, da Bíblia, das religiões, porque para uma mulher ter um Deus, ela precisa ter esse Deus virgem, né? Olha a importância da sexualidade. É muito valorizado dentro da religião, né? Para nascer um Deus, ele não pode nascer do sexo, porque o sexo é sujo, né? Então, a ideia de um Deus nascendo de uma virgem tem a ver com sexualidade. E aí um Deus homem, né? Um Jesus macho. Quase todas as divindades do mundo são homens. Por quê? Porque o sistema patriarcal reproduz, né? Na religião, Deus tem que ser homem, né? Porque a mulher quase sempre é imunda, né? A mulher tem a questão da menstruação. Muitas religiões nem aceitam mulher como pastoras. A maçonaria não aceita mulheres. Então a sexualidade, né? Porque está definindo caráter por gênero. Por que a maçonaria não aceita mulheres? Será que você já parou para pensar nisso? Porque a base da maçonaria é sexual. Discriminar por gênero. Porque nesse país aqui a gente não vive cristianismo, a gente vive judaísmo. Um judaísmo mesclado com cristianismo. Sabe? É uma contradição, né? Por isso que a religião é tão. Né? Os judeus não aceitam Jesus, mas os cristãos abarcam boa parte do comportamento dos judeus, né? Porque Jesus era judeu. E aí a gente tem uma mistura, né? Aqui no Brasil a gente vive uma religião judaico-cristã. Não vivemos cristianismo, mesmo porque o único cristão morreu na cruz, né? Cristianismo é impraticável numa sociedade capitalista como a nossa. Tinha que ser judaísmo. Então, é um judaísmo cujo Deus não é Jeová. É um judaísmo cujo Deus é Jesus. Essa é a nova religião, né? A nova religião.
Não é cristianismo, né? E também não é judaísmo. É uma coisa misturada. Então, inclusive é muito comum a gente ver a religião cristã usar símbolos do judaísmo, né? Isso é comum, né, na Igreja Universal. É muito comum você ver o cristianismo associado com a estrela de Davi, o cristianismo mostrando, né, vários símbolos lá dos judeus. Então, sexo, né? Sexo é uma coisa muito importante dentro da religião, é essência, né? Por isso que a gente fala aqui que existe tanta perversão dentro da religião católica, também dentro da religião evangélica, existe muita perversão sexual, existe muita pedofilia, muito abuso de vulnerável, muito homossexualismo disfarçado, é clara e nítida a homossexualidade de muitos padres, né? E de muitos pastores, também de muitos jovens que estão nessas religiões, porque são religiões que definem, por exemplo, né, a frase menino veste azul, menina veste rosa. Então, como se caráter tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Então a religião não está preocupada com o seu caráter, está preocupada com a sua sexualidade. Se tivesse preocupado com o seu caráter, né, com a sua espiritualidade, que é a princípio tem nada a ver com o corpo, né, tem a ver aqui com, como eu falei, né, com sua maneira de se comportar, com sua idoneidade moral, tudo isso não tem nada a ver com sexualidade, mas a religião coloca o sexo em primeiro lugar. Né? E a gente pode ver que o ser humano atual ele é regido praticamente pelas partes baixas, pelas partes sexuais. E no início do vídeo eu comecei falando, né, onde estão os neurônios, que na realidade é a ideia desse vídeo aqui, né? É uma ironia, porque os neurônios estão no cérebro, né? Tem boa parte também nos intestinos, e os intestinos desembocam no ânus, né? É lá onde tudo chega, né? Lá onde tudo termina, que também são os infernos, são as partes baixas, né? São as partes imundas do corpo humano, as partes que o ser humano não pode mostrar, as partes que o ser humano cobre, que a religião tem medo, tem pânico de genitália, mas só fala e só pensa em genitália e cu, né? Então, o ânus estando tão próximo ali do pênis e da vagina, eu acho que eu posso dizer que a maioria dos seres humanos tem neurônios no pau, na buceta e no cu. É aí que estão os neurônios do ser humano, né? Porque tudo é regido por isso. Casamento, né? O que é casamento? Cagamento. Tem tudo a ver, tá ali perto do ânus, né? Cagamento. É um homem que tem um pau se juntando com uma mulher que tem uma buceta, né? E um cu também, que vai ser muito usado aí por esse homem, ou gay, sei lá, seja lá o que for, né? São dois se juntando pra, né, fazer aquela festa toda, tudo por causa do sexo, né? Aí depois tem o quê? A noite de núpcias, né? Que é a fudelância, que nos dias de hoje isso nem existe mais, né? Porque o nego já tá fudendo aí, nem chega a noivar, já no primeiro dia que se encontra já estão tudo fudendo, primeira semana já tá todo mundo fudendo, essa que é a verdade, vamos falar as claras, né? As crianças estão tudo fudendo aí com 12, 13 anos, já estão tudo metendo, né? Na minha época era comum você ver às vezes uma menina ir ter a primeira relação lá com, sei lá, 18 anos ou 20 anos. Agora não, agora é com 12, né? 11, já estão tudo metendo por aí. Então é assim, né? A própria globalização, a própria religião que proíbe e acaba estimulando. A religião não permite a educação sexual, né? Essa questão, né, de você educar para que o jovem entenda que a sexualidade é só uma parte da vida, não é nada de muito importante. E aí, né, a gente vive uma sociedade onde a mente de todo mundo está em pau, buceta e cu. Essa que é a verdade. Aí que estão os neurônios do ser humano, né? E nessa própria valorização da família, que nada mais é do que fudelância autorizada pela religião, autorizada no cartório, né? Autorizada, legalmente autorizada. A prostituição. Família é prostituição em todos os aspectos, né? Já começa aí por esse homem, essa mulher se juntando, porque a mulher precisa de uma pingola, precisa de um peru, uma piroca, e o homem precisa de um buraquinho fedido para meter, né? E aí daí vem os filhos, isso que é a valorização da sociedade. A sociedade valoriza o quê? Família. Como se família desse integridade moral, como se família transformasse alguém em alguma coisa de bom só porque tem família. Aquelas belas frases, né? Ah, ela é uma menina de família, é um rapaz de família. Ai, essa pessoa é de família. Que piada, né? A própria igreja se esconde atrás da família, né? É onde acontecem as maiores atrocidades, os maiores abusos, é na religião. E a religião tem por base a família, né? E o sexo, né? Claro.
Sempre o sexo. Homem veste azul, menina veste rosa. Que bonitinho, né? E se inventou então essa grande ideia também de que sexo é prazer, de que para você ter uma saúde mental você tem que ter uma vida sexual regular e satisfatória. Olha quanta bobagem, né? A gente vê na televisão aí, né, esses comerciais de medicação, de suplemento, né? Forte Viron, bota o velho com a picadura de novo, né, bota a velha toda assanhada de novo, né, os velhos, né, levantando pezinho lá, né, fingindo que tem saúde, né, se enganando com aquela medicação ali. Agora o pau tá subindo, tá metendo na velha, né, a velhinha tudo feliz, né? Mentira, né? É mentira, né? O dia a dia é uma bosta, né? Mas quando existe fudelância, as pessoas até conseguem manter uma relação dita mais saudável, né? Por causa dos hormônios, né? Você tem uma relação sexual, você tem uma descarga hormonal de adrenalina, né? De dopaminas e de serotonina, né? E aí, claro que você fica feliz por um tempo, mas é uma felicidade ilusória. A felicidade não existe, você tem que ter equilíbrio emocional para você estar bem, isso não tem nada a ver com sexualidade. Por quê? Aí acaba tendo a ver com sexualidade por causa da hipervalorização da sexualidade. Porque se sexo não tivesse importância, fosse uma coisa vista como apenas para reproduzir, né? Porque essa que é a realidade. Se sexo fosse uma coisa boa, você não precisava ensacar o pau, né, para se proteger. Você não precisava estar preocupado com doença, né? Você não precisava, a mulher não precisava tomar anticoncepcional, né? Então sexo não tem nada de maravilhoso, né? Para mim sexo é igual praia, já viu? Nego valoriza tanta praia, né? Se a praia fosse um lugar tão maravilhoso, eu não precisaria de salva-vida, né? Praia tá cheia de tubarão, praia tá a onda pode te carregar, entendeu? Você pode ter uma cãibra lá, morrer afogado. Praia tá cheia de predadores, né, embaixo lá dos oceanos, tem pedra, você pode se machucar, tem de tudo, não? Tem água viva que pode te queimar. Então praia não é nada maravilhoso, né? Se inventou essa imagem de que praia é prazer, né? Praia é perigo. Como eu falei, se não é perigo, não precisa de salva-vida. Para que salva-vida? Né? E sexo também é isso, né? Se sexo não é prazer, sexo tem uma função, e a única função é procriação. E o homem inventou que sexo é saúde mental. Isso é ridículo, né? Aí você não tá. Tem aquela velha frase que fala, né? Quando o cara tá estressado, né? Aí tem que arrumar uma mulher. Já falaram isso pra mim, né? Pô, arrumar uma mulher, é aí que eu vou ficar mesmo estressado. Eu vou acabar me matando, porque eu tô cheio de colega que se matou por causa de mulher. Quase sempre quando alguém se mata, olha o que eu vou falar aí, é por causa de piroca, buceta ou cu. É isso, né? Por causa de ser humano. O ser humano se mata por causa do outro, cara. Entende? Então, quando você se livra do outro, você se livra de problemas. Quando você entende que sexo é só uma bobagem de pouquíssimos minutos e que vai comprometer toda a sua vida, toda a sua ordem, o sexo compromete toda a ordem social. É em cima do sexo que existe a política, a idolatria por homens. Idolatria por homens, verdadeira idolatria. Tem gente que briga, gente que mata e que morre por homens dentro da política. Então aí os fanáticos do Bolsonaro que não me deixam mentir, né? Fala mal de Bolsonaro pra um cara desse. O cara é tão apaixonado que ele é capaz até de te matar. De entrar numa briga, numa luta corporal com você e o caralho, né? Por causa de um homem. A mesma coisa é Lula, não é diferente, né? Uma vez Dilma disse uma frase que me deixou espantado. Ela falou assim, né? Lula estava sendo acusado, que era de Lava Jato, várias acusações. Aí Dilma falou assim: Lula não é um homem, Lula é um patrimônio. Lula tá acima do bem e do mal, né? Então, isso é fanatismo sexual. Toda vez que você tem uma idolatria, jovem, livre pensador, você que está aqui no nosso canal. O nosso canal aqui tá para te alertar, para te mostrar como sua psique funciona. Compreenda, toda vez que você está deslumbrado por um homem ou por uma mulher, isso tem a ver com sexo. Então, será que você não está apaixonadinho por um homem? Mesmo sem ser gay, né? Será que não botaram na tua cabeça que o sexo tem tanto valor, que você acaba valorizando tanto cabeça, tronco e membros, que você é capaz de se apaixonar por homens ou por mulheres e acha que isso não tem nada a ver com sexo? Claro que tem. Toda vez que você se apaixona por uma figura humana, isso tem a ver com sexualidade. Porque paixão, interesse, busca por se socializar, por trazer o outro para próximo de você, na natureza sempre tem a ver com procriação. E o homem criou essa mentira de amizade, que precisa do outro. Tem gente que chora pelo amigo. Mal sabe, coitadinho, tá
impregnado de sexualidade essa relação, né? Mesmo que não seja uma relação homossexual, mas é uma relação, de certo aspecto, homoafetiva. Porque quem tem afeto por homens está numa relação homoafetiva. Né? Quando você entende isso, você compreende que até mesmo a sociedade, a religião, quer maior idolatria sexual do que a idolatria pelo pirocudo pendurado numa cruz, peladão de cueca. Por que o símbolo é esse? Né? E ainda por cima, o Jesus, esse Jesus que é o ser cultuado, né? Além de ser altamente erotizado, também é um ladrão, né? Ele foi colocado entre ladrões, é um criminoso. Então, o Deus da nossa sociedade atual é um criminoso. Pela história bíblica, é um criminoso. Se fosse nos dias de hoje, Jesus seria um terrorista. Inimigo da religião, né? Ateu, o cara que se diz Deus, né? Todo mundo chamaria de maluco, né? Como é Henrique Cristo aí, todo mundo chama Henrique Cristo de maluco. Na época não foi diferente, né? Era um maluco. Estou dizendo, isso é uma metáfora, né? Não estou falando que isso tenha acontecido de verdade, mas pelas histórias, pelos textos, é isso, né? Jesus era um terrorista maluco, foi condenado à pena de morte e foi junto com ladrões, né? E vivia entre prostitutas, entre cobradores de impostos, entre o pior tipo de gente. Assassinos, romanos, né? Jesus era amigo até dos romanos, né? Então, é foda, cara, é muito complicado. A sexualidade humana, sexo é só isso, sexo é só para procriar, sexo vai te trazer muitos problemas. Se você não tiver muita compreensão do que significa sexualidade, que não é nada demais, não é parte importante da vida humana, não é essencial para ter saúde mental, nada disso, né? Pelo contrário, né? O sexo é que vai perturbar a sua cabeça. Paixão vem de patos, patologia, doença, dor, sofrimento. Então, paixão, né, que é o que mais é valorizado na nossa sociedade, e com a paixão vem o sexo, e aí família e tudo isso. É dor, é sofrimento, é complicado. Então, né, eu acho que já falei sobre os vários elementos aqui que eu queria falar, e socialização leva a sexo. Né? Os animais sempre se agrupam para se proteger e para procriar, e na espécie humana não é diferente. Então, nas igrejas é onde os casais surgem, nas igrejas é onde está a putaria, né? Nos bares é onde está a putaria, nas festinhas familiares é onde está a putaria, é o titio olhando a bunda da sobrinha, né? Quando não é o pai olhando a bunda da própria filha. Então, é uma putaria só, né? Por quê? Por causa da hipervalorização do sexo. E qualquer pessoa que tem uma sexualidade diferente vai ser alvo de preconceito. A religião diz que é algo errado, né? Porque a religião define caráter por sexo. Né? Se você for casado, você vira boa gente, você vira um homem de família, uma mulher de família. Ah, não, mas aquela menina ali é de família. Que piada, né? Chupadora de pau, boqueteira, cheio de leite no rabo e menina de família. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber as novidades. Se desejar, seja membro. Fui.